Amados, abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Hoje, terça-feira, dia 23 de abril de 2024, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Hoje aqui no estado do Rio de Janeiro é feriado. Então muitos não trabalharam, descansaram, aproveitando esta data determinada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que colocou como um feriado estadual. Queridos, o tema de hoje é: a graça abre os olhos, dá entendimento, ensina a reinar em vida e descansar no Senhor. Eu não sabia o que era isso, mesmo sendo um teólogo, né? Bacharel em teologia, né? Como muitos, né, gostam de ostentar, como se isso fosse alguma coisa tão importante e os colocam acima dos demais, de tantos outros. Professor de teologia, né, em faculdade teológica, em 3 seminários. Tem hora que eu começo a retroceder, voltar ao passado e me ver nas salas de aula, aqueles alunos interessados em aprender, e eu ali ensinando aquilo que eu aprendi e aquilo que o sistema queria que ensinasse. Eu me lembro que na faculdade teológica onde eu lecionava tinha uma gráfica, e nesta gráfica imprimia as apostilas e vendia os livros. E então os professores, eles eram orientados pela direção dessa faculdade a usar as apostilas e os livros determinados por eles. Então você tinha que ensinar, na verdade, aquilo que o sistema queria que ensinasse. E também não é diferente nos templos religiosos que eles chamam de igreja, a Bíblia. Eles dizem é um livro de regra, fé e prática. Só que o entendimento ali era um entendimento do sistema religioso. Era aquele entendimento determinado por eles. Você não podia ter outro entendimento a não ser aquele que eles ensinavam. Interpretar o texto de forma literal, não respeitar a época, os tempos verbais, os pronomes, não respeitar o remetente, o destinatário, para quem estava escrevendo, para quê e por quê. Então, você tinha que seguir esta mesma linha do sistema religioso, da religião. Eu me lembro quando eu fui convidado pelo apóstolo que presidia o campo, né, que eu pertencia, para uma conversa. E eu me lembro que ele iniciou essa conversa dizendo assim: você não está falando a mesma linguagem minha. A sua linguagem mudou, ela está diferente. Você precisa voltar, e me deu um prazo de 30 dias para eu refletir. Então, queridos, hoje, com a mente ativada, com o véu descortinado, não estar mais sobre o meu rosto, os olhos espirituais abertos, eu pude entender que agora eu sou espiritual. Antes eu não era, até pensava que era, mas não era. Por que que não era? Porque eu vivia na prática das obras
Eu vivia cumprindo ritos, seguindo liturgia, praticando cerimoniais. Então todo esse conjunto me levava a ser carnal, a ser menino, não crescer, a atingir a idade adulta, mas pensar como menino, agir como menino. O alimento chamado por Paulo de leite, não esse alimento sólido que hoje nós conhecemos, que é a sã doutrina, que é a palavra da verdade, que eles não querem aceitar. E daí eles nos chamam de herege, nos chamam de anticristo, de falsos profetas, de desigrejados. Eu costumo depois ouvir todas as minhas mensagens. E aí eu fico refletindo, meu Deus do céu, como pode essas pessoas nos chamar de herege? Uma palavra dessa, tão sólida, uma palavra onde se procura exaltar Deus como único e soberano, tirando os homens fora desse contexto, permitindo com esta palavra que todos nós sejamos iguais e que todos nós nos submetemos tão somente ao Espírito Santo, porque como filhos temos que ser guiados, dirigidos por eles, Romanos 8,14. Mas eles não aceitam isso, porque tem que ter um tempo, e nós não temos, porque tem que ter uma suposta autoridade espiritual sobre as vidas, e nós não temos. Nós não cumprimos os ritos, não praticamos liturgias, nem cerimoniais. Nós não jejuamos, não vamos a montes, nós não damos dízimos, não ofertamos. Passamos longe desses lugares. Então, queridos, os pregadores da graça, os ensinadores, anunciam um evangelho sólido, um evangelho sem impurezas e sem fermento, um evangelho aos maduros na fé. Só entende esse evangelho, só aceita esse evangelho aqueles que não têm mais o véu sobre o rosto, aqueles que têm a mente ativada, que têm o entendimento não dado por mim, mas dado tão somente pelo Espírito Santo, como o Espírito Santo me deu também. Então não conseguimos falar aos incautos religiosos como menino, dando a eles leite, porque este alimento é sólido, é para tão somente os espirituais. É como se fosse tutano, mocotó, comida forte, que tem vitamina e te dá sustento. Esse é o evangelho da graça de Deus. Esse evangelho nos sustenta hoje. Esse evangelho nos faz entender a diferença do Cristo Nazareno nos dias da sua carne, que veio abolir, que veio cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e o Cristo ressuscitado, que revelou a Paulo o evangelho eterno ou da graça de Deus, como queira, nos mostrando que somos espirituais e agora então temos que ser dirigidos tão somente pelo Espírito Santo e guiado por ele. Então não comemos mais mingau, não bebemos mais leite dado pelo sistema, porque essas coisas não nos traz sustentação. Hoje nós somos sustentados por este alimento sólido, por esta palavra da verdade, por esta sã doutrina. Enquanto, pelo contrário, o alimento dado por eles na sinagoga cega, coloca fardo sobre os ombros e julgos, preceitos, rudimento. Tanto é que lá dentro desses lugares, esses que se auto-intitulam pastores, chamam os filhos de Deus de ovelhas. Sabe por que os chamam de ovelha? Porque eles querem a sua lã, porque eles querem a sua gordura, porque eles querem o seu leite, querem a sua manteiga. Lá eles são tratados como servos, ovelhas, e não como verdadeiros filhos de Deus,
como são. Apenas não têm o entendimento, mas eles são filhos de Deus. Por não ter o entendimento, eles são guiados por quê? Por preceito dos homens, por achismo do homem, pelos rudimentos impostos e dados pelos homens. Eles seguem os líderes, os seus líderes, por não ter o entendimento. Quando o entendimento vem, a primeira coisa que se faz é abandonar esses lugares. É se afastar de uma vez por todo dessas sinagogas. Porque ele começa a entender que o templo físico não existe mais. O templo é espiritual. Ele começa a entender que ele é o templo da habitação de Deus. Que Deus habita nele. Não no corpo aqui, como a religião ensina que tem que consagrar e santificar, porque esse corpo aqui é templo da habitação de Deus. Não, é no espírito que ele habita. É no nosso espírito. E no nosso espírito, o que ele faz? Testifica que somos filhos de Deus. Agora, com a mente ativada, nos submetemos tão somente ao Senhor, que é o Espírito. Ele é o Senhor. Então, esse evangelho da graça de Deus, ele abre os olhos, ele dá entendimento, ele faz crescer no conhecimento de Deus, ele nos ensina a reinar em vida, ele nos ensina a descansar tão somente no Senhor. Ele torna os seus ouvintes brindados. E nunca mais seremos contagiados pelo sistema religioso. Nunca mais iremos nos contagiar por eles. Paulo, lá escrevendo aos Efésios, eu não vou ler, depois você lê no capítulo 6, dos versículos 11 ao 18, Paulo diz: revestidos. Agora nós somos revestidos, de verdade. Deixamos de ser meninos. Meninos sobe aos montes. Nós não vamos aos montes. Praticam obras. Meninos vão aos templos. Meninos têm uma liderança humana sobre a sua vida. Meninos praticam ritos, liturgias e cerimoniais. Meninos buscam autojustiças. Querem estar sempre em evidência. Querem status. Querem nomenclatura. Querem postos dentro desses lugares. Querem serem chamados de alguma coisa. Auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo, dirigente do círculo de oração, dirigente da mocidade, dirigente do... Enfim, eles querem isso, estarem em evidência. Eles não abrem mão disso. Esqueci, né? Do professor da escola bíblica dominical. Daquele que se auto-intitula pregador, ministro da palavra, conferencista. São esses títulos que eles buscam. Então eles praticam todas essas coisas e outras. E eles pensam que estão agradando a Deus, quando na verdade não estão agradando a Deus. Eles estão agradando os homens, apesar de que eles não admitem que estão agradando aos homens. Mas eles estão agradando aos homens. Nós que hoje saímos de lá podemos afirmar isso, porque nós temos base para afirmar isso, porque éramos de lá, porque fazíamos tudo aquilo que eles continuam fazendo dentro desse lugar. Hoje a gente vê que a gente não estava agradando a Deus, que a gente estava tão somente agradando aos homens, seguindo aquilo que eles queriam que nós seguíssemos. Eles eram nossos mestres. É aquela brincadeira, né, quando éramos crianças: Bento Eufrade, na boca do forno. Tudo que o vosso mestre mandar, faremos todos. E era isso que nós fazíamos, não queríamos saber, não questionávamos, não queríamos saber se havia uma fundamentação, se era
uma ordenança para que fizéssemos. Nós não queríamos saber, queríamos cumprir aquilo que diziam que nós tínhamos que fazer. E aí então nós vivíamos nas práticas de todas essas coisas que existem ainda dentro dessas sinagogas, dentro desses lugares. Até que o entendimento veio. Até que o entendimento veio. Quem deu o entendimento? O Espírito Santo. Vocês lembram daquele texto que eles usavam e usam muito ainda dentro das sinagogas, dizendo assim: o Espírito Santo é quem convence o homem. Aí eles pregavam, né? Convidavam as pessoas para aceitarem Jesus, para se arrependerem dos seus pecados. Aí uma vez que as pessoas não aceitavam Jesus, então eles diziam: fizemos a nossa parte, agora é com você. O Espírito Santo é quem convence. Mas eles ficam ali tentando convencer as pessoas a fazerem parte desse sistema religioso. Aconteceu assim comigo. Eu me lembro quando eu, aceitei Jesus como meu Salvador. O pregador pegou um texto lá de Apocalipse, e nesta mensagem ele falou sobre todos aqueles acontecimentos que já ocorreram, que já aconteceu. Quando João estava na ilha de Pátimo e escreveu às igrejas da Ásia, ele dizia na sua mensagem, foi no dia 21 de abril de 1971, um feriado nacional, uma quinta-feira. Eu me lembro como se fosse hoje. Falava sobre o diabo, Satanás, sobre o inferno, sobre as bestas, as duas bestas. Falava sobre dragões. E aquela mensagem amedrontadora. Aquele terror imposto por ele na sua pregação. Aí, eu que já vinha de berço evangélico, ouço umas coisas dessa, véu posto sobre o rosto, e então no final, quando ele pergunta, eu fui. Até mesmo porque eu me lembro que tinha um grupo de jovens, 3 ou 4 bancos, cerca de 20 a 25 jovens, e muitas meninas bonitas, né? E para você namorar uma daquelas meninas, você tinha que aceitar Jesus como Salvador. Isso também contribuiu. Então, a mensagem foi uma mensagem dessa de terror pregada por eles, que nos coloca medo e pavor. Quem quer ir para esse tal inferno, como lago de fogo e tormento eterno que eles sustentam existir? Claro que ninguém. E nem eu, né? Com 16 anos, queria ir. Quem quer ficar nesse lago de fogo e tormento eterno por toda a eternidade, juntamente com esse ser espiritual que eles dizem existir, sendo queimado para sempre, eternamente? Eu não queria ir. Então, vocês estão entendendo? O alimento, os ensinos que são dados dentro desses lugares. Vocês sabem hoje a diferença dessa sã doutrina, dessa palavra da verdade, desse evangelho dado pelo Cristo ressuscitado, do evangelho do Cristo Nazareno nos dias da sua carne, que era para os circuncisos, para os judeus, que os religiosos evangélicos principalmente, como tantos outros religiosos, ainda hoje vivem nessas práticas. Vive o antes da cruz, quando nós estamos depois da cruz. Já nascemos perfeito nele. Na cabeça, na mente deles isso não entra, como não entrava na nossa. Já nascemos nova criatura, justificado pela fé. Eles não conseguem alcançar isso. Você conseguiu. Você foi liberto. Hoje você vive a liberdade no Espírito. Hoje você sabe o que é liberdade.
Hoje você sabe o que é agradar a Deus. Hoje você sabe o que é servir a Deus. Não há intermediário. Não há interferência humana nenhuma. Tão somente do Espírito. Porque somos espirituais. E Paulo ensina que os espirituais não vivem como os carnais. E os carnais, sabe por que eles nos acusam? Nos chamam de todos aqueles adjetivos que eu costumo citar e citei hoje ainda, porque eles são carnais. E Paulo disse que os carnais não discernem o espiritual. Então você nunca vai ser discernido por eles. Nunca. Porque você não vive na prática em que eles vivem. Por isso que eles não nos consideram irmãos deles. Por isso que, segundo eles, nós somos desigrejados, somos desviados. Por isso que, segundo eles, se Jesus voltar, né, que eles estão aguardando, né, a volta de Jesus, nós vamos para o inferno. O inferno não como sepultura, mas o inferno como lago de fogo e tormenta eterna. Vamos queimar lá para sempre. Essa semana, um deles me perguntou, quando que eu ia voltar? Você vai voltar quando? Um presbitano antigo, conheci ele há mais de 30 anos, 30 para 40 anos. Encontrei ele na rua, estávamos conversando. E então a pergunta dele para mim foi, você vai voltar quando? Então esta é a palavra de hoje. Eu quero te pedir que dê o like. Não esqueça de dar o like. Vamos aumentar esse número de likes. Por exemplo, a mensagem de domingo está com 700 e poucas visualizações. Tem só cerca de 100 likes. Cerca de 15%. Dê like, por favor. Aí o YouTube me ajuda a divulgar o meu canal. Você que não é inscrito, porque o YouTube diz para mim, nas estatísticas, que 35% que visualiza o meu canal ainda não é inscrito. Se inscreve, não custa nada. Vamos bater 4 mil rapidinho. Está com 3.666. Falta 334 para 4 mil. Depois vamos para 5 e assim sucessivamente. Então divulgue esse meu canal, compartilhe, tá? Faça comentários, entendeu? Faça comentários. Eu não estou mais respondendo como eu respondia no início, tá? Porque vai aumentando os compromissos, as responsabilidades, entendeu? Então eu não respondo. Mas se você quiser responder, principalmente aqueles, né, que vocês sabem os que eu estou falando, você pode responder lá, tá? Ó, beijo, forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.